A gente mostrou aqui no Planeta Campo como a ciência tem avançado no agro. Falou também dos testes de um sensor que monitora a umidade do solo com mais precisão e durabilidade, de pesquisas em bioenergia e do potencial do agave. Aqui na Unicamp, um grupo de pesquisadores desenvolveu um bioestimulante voltado ao agave, uma planta adaptada a regiões secas e com alto potencial energético. A ideia é acelerar o crescimento da cultura e reduzir o uso de fertilizantes químicos. A doutoranda Gabriele integra o Brave. Ela conheceu a iniciativa ainda na graduação e sempre teve o desejo de fazer parte da equipe. Hoje ela destaca o potencial da ciência aplicada ao campo para transformar realidades regionais e o próprio cenário energético do país. À medida em que ele reúne pesquisadores de diferentes áreas, então tem agrônomos, tem biólogos, tem biotecnólogos, tem pesquisadores de diferentes áreas. E todos eles estão com um único objetivo de usar a ciência de base para mudar uma realidade. Começando aqui na bancada do laboratório e aplicando lá no campo, no sertão da Bahia, enfim, no Nordeste brasileiro. Aqui no projeto do Brave Bio, aqui no LGE, eu sou responsável por conduzir experimentos com bioestimulantes. Então, dentro do nosso subprojeto, a gente tem como principal objetivo induzir o crescimento do agave, acelerar esse crescimento inicial do agave, principalmente em condições de casa de vegetação, de viveiro. Então, a gente utiliza um conjunto diferente de moléculas, como aminoácidos, reguladores, moduladores vegetais, e aplica, seja foliar ou via solo, ou através da mergulhia de bulbilhos, para tentar acelerar o crescimento dessa planta. Então, dentre algumas das análises, a gente faz análises biométricas, análises de biomassa, a gente tenta analisar a arquitetura radicular e também a quantificação de açúcares, que é o nosso principal objetivo no final, que é elevar também a concentração de açúcares e fazer com que essa planta ela seja mais produtiva, tanto em termos de biomassa, quanto em termos de acúmulo de açúcares. Nicolas, qual que é o principal objetivo desse grupo de estudos quando a gente fala dessa indução de crescimento no agave? O nosso grupo de estudo ele é um grupo muito multidisciplinar e dentro do programa Brave a gente tem duas grandes estratégias. A primeira dela é a utilização de micro-organismos, fungos micorrízicos e também condicionadores de solo para a indução do crescimento do agave. E uma outra grande estratégia é a utilização de compostos com ação de promotora de crescimento, bioestimulantes, reguladores vegetais e também maturadores para acúmulo de açúcar, porque um dos grandes gargalos do programa e do cultivo do agave atualmente é o ciclo de crescimento dessa planta. Ele é muito longo, então a gente precisa reduzir esse ciclo. E as nossas duas estratégias, ela vem para complementar e auxiliar o agricultor no campo, na casa de vegetação, para a gente reduzir e encurtar esse ciclo. O ciclo é de quanto hoje? Vocês querem ir para quanto? Geralmente o ciclo varia de espécie por espécie, mas ele geralmente é de 8 a 30 anos. A agave cisalana, que é uma das espécies mais plantadas para extração de fibra, atualmente o ciclo dela varia de 8 a 10 anos. E a gente gostaria de encurtar para tornar viável o programa para no máximo 4 anos e meio, 5 anos. E para isso, a gente tem algumas estratégias a serem seguidas, tá? A primeira delas é o quê? Utilizar essas moléculas promotoras de crescimento na etapa de multiplicação in vitro. No bioreator, para a gente propagar essas mudas com uma maior sanidade, reduzir o tempo de propagação e aumentar a multiplicação. Uma segunda etapa seria o quê? Utilizar essas moléculas também na casa de vegetação. Que é onde a gente está aqui. Onde nós estamos atualmente. Geralmente, esse tempo que a planta fica aqui na casa de vegetação é em torno de 1 ano. A gente já conseguiu reduzir para 6 meses, sem uso de molécula, só com trato cultural. O nosso objetivo é reduzir isso muito mais. Encurtar o ciclo dela para essas plantas irem para a próxima etapa, que é campo, ir para o campo, um pouco mais rústicas, maiores, porque elas vão se adaptar melhor à condição de campo e também mais rápido para produzir, uma produtividade mais rápida. E lá na frente tem uma planta especial que vocês estão trabalhando e eu queria que você falasse sobre
essa agave aqui. Qual que é essa espécie? Essa espécie é o agave Verkle, ela é uma planta ornamental. Quando a gente iniciou o programa, o nosso objetivo era entender a variabilidade de espécies que já existia, não só no México, né, que o agave é originário do México, mas também aqui no Brasil. E essa planta ela é nativa, ela foi trazida aqui para o Brasil, mas ela já acontece aqui naturalmente. E o legal foi que em Olambra a gente identificou um exemplar que ele é diferente da espécie que a gente conhece. Ele cresce muito mais rápido. Então, assim, por ele ter uma quantidade de biomassa muito maior, ele produz muito mais biomassa. Isso é importante, é um ganho positivo. E o segundo é que nas análises que nós estamos fazendo no laboratório, outro grupo, né, um grupo da parte de fermentação, a gente já viu que o açúcar dele é muito mais fermentensível, muito mais fácil de ser consumido pelo micro-organismo que vai liberar o etanol. Ela tem muitas particularidades, então algumas coisas que a gente está acostumado a trabalhar com outras culturas, como milho ou soja, a gente teve que adaptar alguns dos nossos protocolos para que ele funcione e se adapte a essa planta e para que a gente consiga captar todas as suas características. Então, é uma planta que ela tem uma arquitetura da folha, por exemplo, ela tem uma superfície bastante rugosa, que é para garantir que ela seja resistente à seca. Então, quando a gente faz uma aplicação foliar, nem sempre o que a gente quer vai ser absorvido pela planta. A gente tem que pensar em outras alternativas para fazer com que essa planta realmente responda ao que a gente está buscando. E foi nesse cenário que surgiu esse bioestimulante e essa maneira de aplicação que a gente encontrou. Como o nosso objetivo é acelerar o crescimento, a gente precisa acompanhar ao longo das semanas e dos meses a taxa de crescimento dessa planta. E para isso, sem a gente destruir ou fazer uma coleta dessa planta, desse material e acabar matando a planta, nós desenvolvemos algumas análises não destrutivas da superfície foliar, utilizando uma câmera de fenotipagem adaptada. Então, nós desenvolvemos uma câmera de fenotipagem que a gente consegue registrar semanalmente ou mensalmente qual é a área foliar e assim conseguir estabelecer quais são as curvas de crescimento de plantas que não foram tratadas com bioestimulante e de plantas que foram tratadas com bioestimulante. Então, nós conduzimos diversos experimentos de dose e resposta e aí a gente consegue, através dessas curvas, acompanhar qual a melhor eficácia, qual é o bioestimulante ou o tratamento ideal que faz com que a planta tenha a melhor resposta de crescimento. Duas estratégias são centrais no Brave. Uma delas é o uso de micro-organismos, como fungos benéficos, para induzir o crescimento do agave. A outra é a aplicação de compostos que ajudam a otimizar o desenvolvimento da cultura. A gente tem aqui o próprio Unicamp, a gente tem Exalc USP, o Nesp. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar de aproximadamente 100 pesquisadores que estão quase já há 3 anos debruçados sobre a agave, tentando entender como essa planta vai se tornar viável para a produção de etanol no sertão. Mas hoje a gente sabe que essa planta ela não só vai trazer etanol para a cadeia de biocombustível. A gente já consegue entender que ela pode ser utilizada, por exemplo, na questão de cosmético, na questão de moléculas para a indústria farmacêutica. Tanto é que a gente usa, no começo, quando a gente começou o projeto, a gente falava o agave é a biomassa do futuro. Hoje a gente alterou um pouco a biomassa também, a farmácia do futuro. Porque essa planta, ela tem uma diversidade ainda inexplorada e desconhecida de moléculas extremamente potenciais para a indústria farmacêutica. E não só para isso. Um dos nossos objetivos também é entender essas moléculas, essas potenciais moléculas, para a gente também acelerar o crescimento da própria planta com essas próprias moléculas. Porque a gente já tem plantas que crescem muito devagar e plantas que crescem muito rápido. O que diferencia cada metabolismo? Será que tem algum composto ali que a gente pode encontrar e aplicar nessa planta que cresce mais devagar para a gente acelerar o ciclo? Então é essa brincadeira, esse conhecimento que a gente busca no dia a dia, a gente chegar no final, ter uma planta ideal para a gente propagar em campo, que ela seja tolerante, que ela seja produtiva e que ela tenha um ciclo de produção que seja compatível com a cadeia. A gente pensa, o cenário de bioinsumos é muito importante e tem crescido, e é claro que eu quero participar disso, mas aqui a gente está falando também de um novo cenário, de um novo paradigma em que as coisas que nós estamos desenvolvendo, elas são meio que novas. Então, tudo que a gente está descobrindo é bastante novo, é a primeira vez que está sendo feito.
são as primeiras respostas, as primeiras pessoas aqui no Brasil que estão entendendo como que o agave funciona no semiárido, como essa planta cresce, quais são as suas características. Então, cada dia é uma novidade, é algo que a gente descobre entre erros e acertos, a gente acaba chegando em resultados muito promissores, né? Então, dentro do meu doutorado, eu conduzi experimentos com mais de 1.500 plantas. Então, fiz diversos testes. Alguns dão resultados positivos, outros não dão resultados positivos. Então, o glutamato, por exemplo, é um dos grandes exemplos do nosso grupo de experimentos experimentos que deram certo, de resultados que deram certo, mas ele está dentro de um grande conjunto de resultados e de testes e tentativas e erros, tentar entender, adaptar o que a gente tem visto para tentar alcançar um melhor resultado. A ciência tem avançado no entendimento do agave, desde o crescimento inicial mais lento até o alto potencial de produção de biomassa. É conhecimento que abre caminho para novas soluções. E a gente bateu um papo com o líder do Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp e coordenador do trabalho. É a próxima história que você vai ver aqui no Planeta Campo.